Hoje, as placas fazem parte do cenário visual da Ilha Terceira e concorrem com os bidões de combustível ou os canudos, aliás, invólucros de sonoboia, quando se fala em herança inglesa e americana nos Açores. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há terrenos contaminados na Ilha Terceira, junto à base das Lajes, e isso mesmo é reconhecido pelos próprios norte-americanos. Não é nada de muito surpreendente e acontece junto a bases militares nos Estados Unidos e noutros países onde a América está ou esteve presente. O que é normal fazer nestes casos é perceber o grau de contaminação e a implicação na vida dos que moram ou moraram nestas zonas. O normal não é desvalorizar e zombar de quem investiga ou noticia a investigação, como fez o Ministro da Defesa. Nuno Melo parece não ter o mesmo grau de preocupação que o Governo Regional, de que faz parte, aliás, o partido que lidera, e que financiou a tese de doutoramento de Félix Rodrigues, aprovada com distinção na Universidade de Coimbra. O doutoramento não tira conclusões precipitadas sobre a questão do grau de contaminação, mas perante a evidência de haver chumbo em esqueletos de pessoas que moraram perto das lajes ou trabalharam na base, defende que é preciso prosseguir as investigações e já agora encontrar outro pasto para as 80 vacas do Exército. Neste episódio conversamos com Vítor Matos, o jornalista que tem estado a escrever sobre esta matéria no Expresso. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprova um rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vítor Matos, já vamos ao conteúdo da tese que fez manchete no Expresso. Para início desta conversa importa olhar para o desenvolvimento mais recente. O que leva o Ministro da Defesa a dizer que uma investigação sobre a contaminação das lajes associada à atividade militar norte-americana é ótima, para citar, é ótima para efeitos de consumo da comunicação social? Basicamente o Ministro o que ele quer fazer é desacreditar o estudo e de alguma maneira desvalorizar aquilo que poderia ser a provar-se um problema grave e sério, não apenas para o Governo Regional, para o Governo da República, mas também para a relação com os Estados Unidos, porque se provar que há uma relação direta entre a contaminação ambiental e dos solos e das águas na Ilha Terceira, nomeadamente junto à base das Lajes, a cancros que a população diz que ali existem em excesso, pode haver lugar a problemas, nomeadamente a pedidos de muitas indemnizações e a dificuldades na relação entre Portugal e os Estados Unidos. Nós já vamos à tese, porque a tese não procura exatamente provar isso, identifica que há chumbo e outros metais perigosos e pesados em esqueletos de pessoas que entretanto que viveram ali. Pergunta se os próprios norte-americanos não tinham já assumido problemas de poluição com combustíveis e metais pesados na Ilha Terceira. Tinham sim, mas deixa-me só voltar atrás para complementar uma coisa. O Ministro da Defesa disse que o foco dele não era estudos, mas o foco dele era entidades públicas certificadas. Ele não disse, mas estava a falar do LNEC, sobretudo do LNEC e da entidade reguladora das águas e dos resíduos dos Açores, mas, enfim, se a Universidade de Coimbra e uma tese de doutoramento financiada pelo Governo Regional numa entidade certificada, uma entidade pública certificada, eu não sei o que é uma entidade pública certificada. Quanto à tua questão, sim, os norte-americanos têm as zonas contaminadas, identificadas, estudadas desde ali 2002, 2005,
Havia relatórios norte-americanos bastante contundentes sobre isso, porque os americanos têm esta experiência, porque têm muitas bases contaminadas, quer nos Estados Unidos, quer fora dos Estados Unidos. O Expresso citou agora um estudo que mostra um problema idêntico na Groenlândia, não é? Publicamos... Exatamente. Isso é um problema que existe no Pacífico, existe na Europa, existe em vários locais, e portanto os americanos, como tiveram também uma opinião pública muito sensível a estas questões, e também enfim, a opinião pública e as populações dos países onde eles estão presentes, então deram importância a isso e fizeram esses estudos que, não obstante, só foram verdadeiramente conhecidos da opinião pública, e estamos a falar de estudos de 2005, por exemplo, em 2018, quando o Virgílio Azevedo, o nosso colega de Expresso, que neste momento está reformado, fez uma reportagem nos Açores e revelou a existência desses estudos, e só nessa altura é que se soube realmente os problemas de contaminação que havia naqueles terrenos, por hidrocarbonetos e por metais pesados. O que é normal entre comas, obviamente, em matérias que metem militares, há sempre um grande secretismo, e isso ajuda a esconder coisas que deviam ser, obviamente, transparentes. Deixa-me regressar também, agora eu atrás, porque há pouco estavas a falar das entidades certificadas que referia o Ministro. Isto quer dizer que ser financiado pelo governo açoriano, que é da AD, não releva da importância desta tese de doutoramento para o Ministro. Já não falo do que estavas a falar de ser uma tese aprovada com distinção e louvor numa universidade como a Universidade de Coimbra, não é? Sim, quer dizer, há aqui uma tirada que me parece assim um bocadinho à la Trump do Ministro, que está um bocado na moda, desvalorizar a ciência e os peritos. O Ministro fica um bocadinho a meio caminho, porque basicamente valoriza cientificamente aquilo que lhe interessa e desvaloriza aquilo que não lhe interessa. Sendo que o que está a valorizar cientificamente é não haver conclusão nenhuma, porque quando fala do LNEC, o LNEC não está a dizer o contrário desta tese, não é? Não, o LNEC reconhece as contaminações, embora, por exemplo, no caso das águas, tem feito medições, e normalmente no caso das águas diz que, apesar de se detectarem alguns elementos, ficam abaixo daquilo que seriam os níveis de toxicidade. Apesar disso, a Câmara da Praia da Vitória tem neste momento um programa de um valor de uns 5 milhões ou 6 milhões de euros para mudar as captações de água para a população, onde eu verifiquei quando lá estive que a maior parte das pessoas só bebe água, tem medo de beber água da rede, e mesmo na própria base, volta e meia, os americanos imitam uma informação para as pessoas não beberem água da rede pública. Mas de qualquer maneira, quem defende estes estudos, e este estudo é o próprio Artur Lima, que é do CDS, do partido de Nuno Melo, que é vice-presidente do Governo Regional dos Açores, e que me disse na sexta-feira, nós publicámos uma história, e cito, ele diz: o Governo Regional dos Açores entendeu que era preciso ter os dados concretos e científicos, sublinho científicos, sobre as consequências desta contaminação. Nesse sentido, o Governo, através do Fundo Regional de Ciência e Tecnologia, patrocinou esta bolsa de estudo de doutoramento. E, portanto, temos o Ministro da Defesa do CDS a desvalorizar, numa tese de doutoramento, que o CDS, entre aspas, regional encomendou para ter dados científicos para poder tomar decisões políticas, nomeadamente mais estudos, nomeadamente sobre a incidência dos cancros, porque este estudo dá pistas, mas não é conclusivo. E porquê é que é um antropólogo a fazer esta investigação? O que é que procura defender nesta tese? Ele não é um químico, não é? Não está à procura de metais, não é? Está à procura de alguma conclusão antropológica, política. Ele parte, ou seja, isto é da antropologia, porque faz parte do estudo da antropologia, do estudo dos esqueletos humanos, e conseguirem a partir daí tirar conclusões dos esqueletos com 500 anos, com 600, tem esse know-how. E portanto isto tem sempre uma componente interdisciplinar aqui, do lado de química, do lado de estatística, enfim, uma série de
até de política internacional, portanto, toda aquela tese engloba uma série de disciplinas, mas ele é de lá, ele é da terceira. Até o pai dele, com o mesmo nome, Félix Rodrigues, também é um académico e que foi durante algum tempo ativista desta matéria. O pai dele também era do CDS, mas pelo que eu percebo, ele, o investigador, tem bastante cuidado até com o que diz. Ele diz que as conclusões não são, que isto não é conclusivo, portanto que o estudo pode ser considerado provisório porque precisa de mais estudos complementares para se perceber se esta contaminação é direta. Ele recusa de tirar uma conclusão definitiva sobre o que significa aquilo que encontrou, não é? Mas diz que a hipótese é bastante provável e forte. E portanto ele é muito cuidadoso, até os arguentes, os outros professores tentaram puxar por ele nesse sentido, de ele ter uma retórica um bocadinho mais assertiva, afirmativa. Ele diz que não é preciso fazer isto com cautela e com bastantes cuidados, mas ele também diz outra coisa, quer dizer, ele diz que partiu para este estudo com a hipótese: será que os elementos encontrados nos solos também se repetem nos seres humanos? Então vamos estudar os esqueletos. E ele encontrou de facto os mesmos elementos dos solos nos esqueletos. Agora, é preciso fazer a relação causal, e ele o que recomenda é: bom, estudaram-se os solos, eu estudei os mortos, agora alguém que estuda os vivos e que tente perceber, quer por comportamentos e hábitos de vida, se há ou não uma maior prevalência de cancros, por exemplo, naquela zona da Ilha Terceira. Naquela zona. Não se sabe, esse é o problema, que é, eu falei com muitas pessoas lá e as histórias são absolutamente arrepiantes. A quantidade de cancros que pessoas em zonas muito localizadas e trabalhadores da base das lajes também, aquilo que contam sobre a incidência de doenças oncológicas ali e até de autismo, que é algo que eu também procurei perceber, mas também não cheguei a nenhum tipo de conclusão, é que há esse tipo de prevalência. Mas não há estudos que provem isso, e os estudos arrastam-se, e o Governo Regional não dá dados concretos estatísticos sobre isso. Há um estudo que está há 6 anos atrasado, e portanto é preciso... Só interromper, este estudo que está há 6 anos atrasado é aquele que pode mostrar estatisticamente prevalência de doenças oncológicas? Pode ajudar a perceber isso. Eu não tenho a certeza, porque não sou técnico, se pode ser absolutamente conclusivo, mas do ponto de vista estatístico pode dar a perceber se há ou não uma relação. As pessoas daquela zona muito específica, georreferenciada, têm ou não mais cancros do que no resto dos Açores. Dos Açores e da própria Ilha Terceira. Para fecharmos a nossa conversa, ao ler o teu texto, estranhei, e tenho que perguntar: ainda há vacas a pastar em terrenos que estão comprovadamente contaminados? Há vacas a pastar nesses terrenos. Toda a gente me diz que por uma razão de precaução seria melhor não o fazer. São vacas, em grande parte são vacas da Força Aérea. A Força Aérea tem 80 vacas, sabe, não sabia, parece que não voam, é o que consta, mas também estive a falar com especialistas agora, ainda não escrevi sobre isso, em que me dizem que a contaminação através de ruminantes é mais difícil do que, por exemplo, se fossem predadores. Em todo caso, estou à espera também de respostas das entidades oficiais para me dizerem se têm dados ou não que sustentem que não há problema nenhum para a saúde. Filho do regime, o rap levou Luati Beirão a uma Angola que o privilégio não lhe tinha permitido conhecer. A consciência do país em que vivia levou à oposição frontal a José Eduardo dos Santos, e a oposição levou-o à prisão, onde esteve com mais 14 companheiros há mais de uma década. Hoje regressa ao Perguntar Não Ofende, gravado em Angola, para conversar com Daniel Oliveira sobre como a sua luta e a dos seus companheiros não pode parar. Angola está encalhada e desesperada, bastará aparecer um demagogo agressivo como Venâncio Mondlane para que explosões de protesto e violência, como as que aconteceram em 2025
com a greve dos candongueiros, ganhem dimensões semelhantes às que vimos em Moçambique. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.